Essas estruturas básicas que nós vamos ver, elas são frases, orações. Eu selecionei para vocês alguns exemplos. Observem então esses dois primeiros. Olha lá. Andrew is an engineer. He works in a big company. Então, Andrew é um engenheiro, ele trabalha numa grande empresa. Andrew é um engenheiro. Eu tenho duas partes aí da oração. Andrew, que é o sujeito, is an engineer, que é o predicado. He works in a big company. Mesma coisa. Eu tenho he, que é o sujeito, o pronome he, que está substituindo Andrew. Works in a big company é o predicado. Vamos ver então mais um exemplo agora. Andrew is an engineer and he works in a big company. Andrew é um engenheiro e ele trabalha numa grande empresa. O que aconteceu? Na verdade, eu peguei as duas orações anteriores e juntei, formei um período só, um período composto. Você tem aí Andrew is an engineer, é uma frase, juntando-se a outro com and. He works in a big company. E ele trabalha numa grande empresa. Bem, vocês viram que eu preciso de sujeito e preciso de predicado nas orações, não é isso? Quem é o meu sujeito? Vocês observaram que nomes, substantivos, podem ser o sujeito. E nós temos também os pronomes. Vocês viram ali a utilização do pronome he. Se existem mais pronomes, claro, vamos dar uma olhada. Os pronomes em inglês que exercem a função de sujeito, que são então equivalentes em inglês ao pronome dos pronomes do caso real. Então você tem no singular I, you, he, she, it. I, eu, you, você, he, ele, she, ela e o it, que é um pronome neutro. Não há tradução para ele. Nós vamos observar nos textos a seguir a utilização do mesmo. No plural nós temos we, you, they. We, nós, you, vocês, they, eles ou elas. Então os pronomes, eles vão estar sempre substituindo os nomes, os substantivos. E esses pronomes que nós acabamos de ver, eles sempre vão estar numa oração ocupando a função de sujeito. Observando então um desses pronomes, você consegue identificar o sujeito da oração. O que é muito importante, porque logo depois do sujeito, normalmente, existem exceções, existem outros casos, mas normalmente você vai encontrar o verbo, tá ok? Falando em verbo, esses períodos ou esses exemplos que eu dei para vocês, contêm verbos. Qual verbo que é? É o verbo to be. Vamos revisar a formação do verbo to be? Olha lá. Aí está o verbo to be, ser ou estar, no singular e no plural. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Perfeito. Observamos então a composição do verbo to be junto com os pronomes pessoais. Já então vimos como é que se forma o período, com o sujeito, com o verbo. Está faltando o complemento da frase. Então você observa o sujeito, o verbo, logo após você tem aí um complemento da frase. Essa estrutura que é a estrutura básica, a estrutura de uma oração, muito presente na língua inglesa. Então, se você conseguir decifrar ali, ou você conseguir identificar ali onde está o sujeito, onde está o verbo, você resolveu uma grande parte do teu problema de compreensão do texto. Observem agora mais alguns exemplos que eu selecionei. Sharon is from Australia. She's a systems analyst. She's not a supervisor. Então, o que eu estou dizendo aí? Que a Sharon é da Austrália. Sharon, sujeito. Is é o verbo. From Australia é o complemento. She's a systems analyst. Ela é uma analista de sistemas. She, sujeito. Is, ali está abreviado. Você percebe que é o is, só que contraído com o pronome. Então está ali o verbo. A systems analyst. Uma analista de sistemas. She's not a supervisor. Aí eu tenho a negação do verbo. Tá, ok? Is not. Ela não é. Em inglês eu falo ao contrário. Eu digo ela é não. Na hora de compreender você sabe que aquilo é uma negativa. She's not a supervisor. Observem agora mais este exemplo.
Sharon is from Australia. She is a systems analyst, but she is not a supervisor. O que aconteceu ali? Você continuou com o primeiro período ali, independente. Os dois últimos nós juntamos com but, que é uma partícula, uma palavra que quer dizer mais. E eu posso então usar este mas para juntar frases de sentidos opostos. No primeiro exemplo na nossa aula, nós vimos o uso do and, que junta duas frases de sentido igual. São duas frases afirmativas. Eram duas frases afirmativas. Agora nós vimos uma afirmando e uma negando. Estão juntas pelo but. E é assim que nós vamos compondo períodos compostos em inglês. E é assim que um período atrás de outro forma um parágrafo. E é assim que um parágrafo atrás de outro forma um texto. Observem mais este exemplo agora.